Sabe aquelas manchetes de pesquisa eleitoral que quando a gente lê, parece que tem alguma coisa errada, que não faz sentido? Hoje a gente vai desvendar uma delas. Como é que um candidato pode liderar e ao mesmo tempo estar em desvantagem? Parece um paradoxo, mas olha, tem uma explicação bem lógica por trás. Vamos entender isso juntos. Tá aqui o nosso quebra-cabeça, direto de uma pesquisa da Genial/Quest. A frase é essa: Lula lidera no primeiro turno, Flávio tem vantagem numérica no segundo. Peraí, como assim? Como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Uma coisa parece anular a outra, né? Pois é isso que a gente vai desvendar agora. Então, a grande pergunta é essa: o que essa frase está querendo dizer de verdade sobre o cenário da eleição? Para a gente entender, não tem outro jeito, a gente precisa desmontar essa frase parte por parte. Vamos começar pelo começo, claro. A primeira metade da manchete. A parte que, em tese, parece ser a mais simples. A liderança no primeiro turno. Só para a gente alinhar todo mundo, vamos lembrar o que é o primeiro turno. É aquela eleição com todo mundo na disputa, sabe? Todos os candidatos estão lá na urna. E para alguém ganhar já de cara, precisa levar mais da metade dos votos válidos, mais de 50%. É um cenário com um monte de opções na mesa. E é exatamente aí, nesse cenário, com todos os nomes na corrida, que a pesquisa aponta o seguinte: Lula tem a preferência da maioria dos entrevistados. Simples, ele está puxando a fila. Mas e a segunda parte da história? Aí que o caldo engrossa. Agora sim, a gente vai para a segunda parte da frase. É aqui que as coisas começam a ficar, digamos, mais interessantes e um pouquinho mais complexas. É aqui que entra o segundo turno e, com ele, uma possível reviravolta. A diferença fundamental entre os dois momentos da eleição está bem clara aqui. O primeiro turno é um campo aberto, com vários candidatos, e o voto costuma ser por afinidade, né? A gente vota em quem a gente mais gosta. Já o segundo turno é um duelo. Só sobram dois. E aí o voto deixa de ser só preferência e vira pura estratégia. Muitas vezes é um voto para impedir que o outro candidato ganhe. E claro, o segundo turno só acontece se ninguém levar no primeiro. Se ninguém bater a marca de 50% mais um dos votos. Aí só os dois mais votados vão para essa final. É, na prática, uma nova eleição. Novas regras, nova dinâmica e, o mais importante, uma matemática completamente diferente. E é isso que nos traz direto para o coração do nosso paradoxo. Como é que pode a liderança num cenário não significar automaticamente uma vantagem no outro? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Como isso é possível? A resposta, gente, está no que acontece com os votos dos candidatos que não foram para o segundo turno. Para onde será que esses votos vão? É aqui que a mágica, ou melhor, a matemática acontece. Pensa assim, em 3 passos. Primeiro, os votos dos candidatos que foram eliminados, eles ficam órfãos. Se o terceiro e o quarto lugar somaram, 20% dos votos, esses 20% não desaparecem. Segundo passo, quem votou nesses candidatos vai ter que escolher um dos 2 finalistas. E terceiro, que é o mais crucial, essa transferência de votos tem o poder de virar o jogo todo. Ela pode favorecer justamente quem estava atrás no começo. Então, a ideia central que a gente precisa ter em mente é essa. O segundo turno não é uma continuação do primeiro. É uma eleição completamente nova. O jogo zera, as cartas são embaralhadas de novo e o eleitorado reavalia tudo, mas agora num contexto muito mais direto, muito mais polarizado. Certo. Entendido o mecanismo, o que a gente aprende com tudo isso? O que essa análise de uma única manchete ensina sobre como a gente deve ler pesquisas eleitorais no geral? Vamos resumir aqui as lições mais importantes. Primeiro, pesquisa é uma foto do momento, não é uma bola de cristal. Segundo, primeiro e segundo turnos são corridas totalmente diferentes, com regras e lógicas próprias. Terceiro, o segredo para entender o cenário é tentar sacar para onde vão os votos dos candidatos que saíram da disputa. E talvez o mais importante de tudo, largar na frente do primeiro turno não é, de jeito nenhum, garantia de vitória no final. Ou seja, o ponto central é que uma única manchete, como a que a gente viu, pode contar 2 histórias. E o mais interessante é que as duas são diferentes, mas as duas são válidas. Uma fala sobre a preferência do eleitorado num cenário aberto e a outra sobre o potencial de cada um num confronto direto. Ambas são informações importantíssimas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Uma pesquisa eleitoral mede o que, afinal? A foto daquele instante? Ou ela aponta o caminho para a vitória? A verdade é que ela faz um pouco dos dois. O grande segredo é saber ler as entrelinhas e entender as diferentes histórias que os números contam. Vale a pena pensar nisso na próxima vez que uma manchete de pesquisa aparecer.